Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Raquel Raposo. No vídeo de hoje é um vídeo assim que eu tô muito alegre, muito animada pra fazer, porque é uma série de vídeos que eu vou fazer. A gente vai ficar aqui 7 dias juntinhos, porque eu vou postar 7 vídeos na sequência. E a série é Make para Iniciantes, né? Eu vou fazer vídeos mostrando o passo a passo de como é que você consegue montar uma make completa. No caso, essa make aqui que eu tô usando, tá? Eu decidi fazer uma mesma make. Eu poderia ter feito em dias separados. Um dia eu mostro como faz pele, outro dia eu mostro como faz olho, outro dia eu mostro como faz delineado, mas eu decidi fazer uma make só e ir montando ela ao longo desses 7 dias com vocês, tá? Eu vou começar hoje, né, antes de eu começar toda a preparação de pele, toda a montagem da maquiagem. O primeiro vídeo é um vídeo do que ter, né, do que você precisa ter para você fazer uma maquiagem. Então eu decidi montar um kit básico de pincéis para você conseguir fazer uma maquiagem. Então antes de eu mostrar para vocês, de eu falar desse kit básico de pincéis, eu já vou pedir para você deixar o seu like nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações para você receber mensagem de quando eu postar vídeo aqui e compartilha esse vídeo com os seus amigos que gostam desse tipo de conteúdo. Ok? Então vamos lá, gente. Pra começar, eu tô aqui, né, um pouquinho pro canto, porque eu vou colocar nessa parte aqui um quadrinho com a quantidade de pincéis que você precisa ter. Então, pra começar, eu acho que eu vou começar de como eu começo montando a minha maquiagem, exatamente da forma como eu vou montar nos vídeos, tá? A primeira coisa que eu vou fazer é pele. Então eu, Raquel, particularmente gosto de aplicar base com pincel kabuki. E eu trouxe aqui 2 exemplos de pincéis kabukis para vocês verem. O meu preferido são esses assim, ó, que tem o topo retinho, ele é bem gordinho. Vocês estão vendo? Ele tá até bem sujo porque eu apliquei uma base de alta cobertura com ele, eu preciso lavar. Então esse daqui é o meu tipo de pincel favorito, eu tenho 2 desse daqui. E eu também trouxe uma outra versão de pincel kabuki. Esse daqui, ele já é mais fofinho do que os outros. Eu não gosto dele tão fofinho assim, porque eu acho que ele absorve muita base, tá? Então, o ideal é você ter um pincel desse daqui, um pincel kabuki, se você gostar de aplicar base com pincel kabuki. Se você não gosta de aplicar base com pincel kabuki, você tem a opção da esponjinha, tá? No caso, essa minha aqui é a esponja mais amada do Brasil atualmente, que é a esponja da Mari Saad. Você tem, né, essa parte aqui que é ótima, principalmente para aplicar corretivo, e essa daqui para aplicar aqui, ó, corretivo bem aqui no cantinho do olho. Então você tem a opção de ter um pincel kabuki ou uma esponja, tá? Passando da base, a gente tem, depois que eu aplico base, eu aplico corretivo. E aí o corretivo, minha preferência é esponjinha, tá? Essa daqui é a minha esponjinha preferida, porque ela tem essa parte aqui para espalhar melhor o corretivo e tem essa bundinha aqui pontudinha para eu fazer bem no cantinho do olho. Então pra mim ela é uma esponja perfeita, bem completa, e eu simplesmente amo essa esponja aqui. E eu também trouxe uma outra versão de esponja, que é a esponja menorzinha. Ó, ela é bem pequenininha, mas eu não gosto muito dessa daqui porque eu demoro muito pra esfumar. Com essa daqui eu esfumo rapidinho, sem contar que essa daqui é muito fofa, ó. Essa daqui é muito fofinha e essa daqui não é tão fofa não, essa daqui é bem durinha, tá? O importante da esponja é ela ser fofa, tá, gente? Esse é o principal, porque esponja dura não dá não. Depois que eu termino o corretivo, eu vou pro contorno. Pincel preferido pra fazer contorno são esses fofinhos assim, ó, pequenininho, não pequenininho, mas tipo, não muito gordo e chanfradinho, tá? Esse daqui é meu pincel favorito pra fazer contorno, e aí eu contorno as partes com ele. Eu acho ele bom, principalmente por ele ser chanfradinho assim, ele cabe aqui, ó, direitinho, ó, nesse formato do rosto. Mas eu também tenho uma outra versão que eu uso ou pra contorno ou pra blush, só que esse daqui, ele é mais preciso por ele ter mais cerdas. Você tá vendo que ele é mais fofão? Então eu não gosto de aplicar contorno com esse daqui porque marca muito, tá? Então a minha preferência é sempre esses assim, que é mais fofinho, porque ele espalha melhor. E aí nós temos o contorno nessa parte aqui, ó, parte do nariz, precisa ser um pincel menor. Então eu uso o pincel tipo de sombra, sabe? Esses pincéis de esfumar, eu venho
e cabe aqui certinho, ó, pra eu esfumar, tá? Então, a gente tem um pincel para base, uma esponjinha para corretivo, um pincel para contorno. O contorno do nariz, gente, vocês podem fazer com pincel de esfumar olho, tá? Esse pincel aqui, no caso, ele é um pincel de esfumar olho, que eu pego ele e passo e uso aqui para contornar o nariz, tá? Próxima coisa que eu faço é blush. E aí eu também tenho um pincel para blush, que geralmente é um pincel fofinho assim, pequeno, sabe? Redondinho. Eu também gosto de pincel para blush que ele seja bem fofinho, porque aí ele espalha melhor, mas também tem a opção dele chanfrado, mais preciso, mas eu não sou muito fã desse, porque eu acho que ele marca mais, tá? Mas para blush meio que dá. Próximo passo é iluminador. O iluminador, nós temos o pincel dedo, né? Que você pode simplesmente passar o dedo ali no iluminador e aplicar aqui, principalmente se o iluminador for líquido ou de bastão, tá? Se for líquido de bastão, a melhor opção mesmo é o dedo. Você pega o dedo e espalha ele no rosto. Mas agora, se você tem um delineador em formato de pó, compacto, você tem a famosa vassourinha, que você vai misturar lá e você vai passar aqui, né? Ou então você pode ter um pincel assim, ó, mais preciso. Ele é gordão e aí não tem problema o fato dele ser cheio de cerda e ser um pouco durinho, porque não tem problema marcar, tá? A gente quer mesmo uma marcação ali pra deixar aquele brilho bem pá, bem tchan, entendeu? E aí você pode fazer com um pincel mais preciso. E aí a gente já entra na parte do olho. Sobrancelha. Sobrancelha eu tenho um pincel assim, que ele é chanfradinho de um lado, ó, pequenininho, e escovinha do outro. Escovei, preenchi. Aí uma sobrancelha ficou maior do que a outra, ou deu errado aqui, deu errado ali. Eu tenho um pincel pequenininho de topo reto pra corrigir. Molhei no corretivo, passei aqui para corrigir a boca, passei aqui para corrigir a sobrancelha. Eu prefiro esses de topo reto, assim. Tem uns que são redondinhos, mas eu prefiro esse de topo reto porque eu acho, principalmente na sobrancelha, e minha sobrancelha é muito desigual, eu acho que ele vai bem mais retinho e fica melhor de corrigir, tá? E agora nós temos olho. Olho é o que a gente tem mais pincel, né? Porque nós temos etapas diferentes na construção de um olho. E aí, o primeiro pincel para olho é um pincel de esfumar, que ele é gordinho, ó, você precisa de um pincel assim gordinho, não muito gordinho, tá? Pra você ter, quanto mais gordinho, menos controle você tem de pra onde a sombra vai. Quanto menos gordinho, mais você consegue controlar onde é que você vai colocar a sombra, como é que você vai esfumar. Então, eu tenho duas opções aqui que eu vou mostrar pra vocês, que é um mais gordinho e o outro menos gordinho. Esse aqui é meu preferido para fazer esfumado geral, tá? Então eu faço aquele esfumado que vai até lá em cima na sobrancelha. Ele é ótimo, ele é bem fofinho. Esse daqui menorzinho é o que eu coloco sombra dentro do esfumado mais acima. A gente coloca uma cor base lá em cima e dentro dessa cor base geralmente a gente vai colocando camadas de cores mais escuras. Então esse daqui é bom para depositar dentro da sombra base, tá? Mas você não precisa ter os dois, você só precisa ter um. Se você tem esse daqui, você passa a cor mais clara por fora. Depois você pega a cor mais escura, se for tom sobre tom. Se for dentro do mesmo tom, tipo um marrom mais claro ou um marrom mais escuro, você pega o mais claro com esse daqui, faz a base de fora. E depois você vai com o mesmo pincel, pega o escuro e faz o côncavo, tá? Então você precisa de pelo menos um pincel para esfumar. E aí é bom você ter um pincel assim, que ele também é de esfumar, mas ele é um pincel de depósito. Ele é achatadinho, ele não é redondinho. Porque aí você pega a sombra e você deposita a sombra. Ele é melhor para depositar a sombra, porque ele coloca a sombra ali direitinho, entendeu? Então você deposita a sombra e aí você pode esfumar com ele mesmo, ou então você pode vir com o pincel que você está fazendo o esfumado e esfumar a sombra que você depositou, tá? Então, um pincel para esfumar,
um pincel para depositar, um pincel que eu gosto, mas não é necessário, e eu vou explicar pra vocês. Esse daqui também é pincel de depositar, só que ele é um pincel menorzinho, porque ele dá, ó, pra fazer a parte inferior aqui, ó, nos cílios inferiores. Dá pra fazer essa parte de baixo aqui, ó. E aí ele é ótimo porque ele é pequenininho, mas não é necessário. Você também pode usar esse pincel aqui que você usou para depositar aqui em cima. Você com cuidado vem aqui e pode usar ele para esfumar, tá? Mas é sempre bom ter um para a parte de cima e um para a parte de baixo. Então, ó, um pincel menorzinho para você esfumar na parte dos cílios inferiores. E aí, se você quiser, você pode fazer com o dedo, esse cantinho da lágrima aqui, que tá com rosa, você pode fazer com o seu dedo mindinho, pegar a sombra e depositar aqui. Mas nós também temos o chamado pincel de precisão. Ele é bem pequenininho, vocês estão vendo? Bem pequenininho mesmo, e aí você vai lá, ó, e ele cabe direitinho aqui, ó, no cantinho da lágrima. Aí você pode comprar um pincel de precisão pra fazer esse cantinho da lágrima, tá? Agora, a parte de cima, pincel para delinear. Se você, assim como eu, não tem habilidade para fazer delineado com aquele pincelzinho que já vem no delineado, é bom você ter um pincel, tá? Mas se você gosta de caneta, não é necessário. Se você usa em gel ou líquido, é necessário. Caneta não é necessário. O que eu uso é esse aqui, ó, que ele é um pincel de nail art. Ele é bem fininho, que é pra fazer desenho na unha. E aí foi até com ele que eu fiz esse delineado aqui. Ele é bem bonitinho, você vai lá, desenha ele todo certinho. Ele é fininho, então raramente você vai errar com esse pincel fininho. E aí depois você pode vir preenchendo com o próprio, ou com a própria caneta, ou com o próprio pincel que já vem no delineador líquido, tá? Então é isso? Não, gente, eu esqueci uma etapa. Eu pulei uma etapa aqui loucamente, que é o pó. Esqueci o principal. Depois que eu passo o corretivo, eu selo o corretivo com pó. E aí o pó eu aplico com pincel para pó. Esse é o meu pincel para pó preferido. E eu tenho um mais gordão, que ele também é ótimo. Mas esse aqui eu prefiro para varrer, quando eu aplico com a esponja, porque às vezes eu aplico pó com a esponja. Quando eu aplico com a esponja, eu gosto de varrer o pó com esse gordão aqui. Mas agora, com esse daqui que é menos gordo, vocês estão vendo? Eu gosto de aplicar pó, porque eu acho que ele faz menos lambança. Vou até aplicar o pó que tá no pincel aqui, porque meu rosto já tá brilhando, né, minha filha? Porque, ó, desde meio-dia gravando o vídeo. Então, gente, eu acho que é isso, né? É basicamente isso o kit que você precisa. Tem coisas aqui que você pode, como eu falei, fazer com a mão. E aí você pode economizar uma grana, mas agora se você quiser comprar mesmo, eu acho que você minimamente precisa disso daí pra você conseguir cobrir a sua maquiagem só com pincel ou com pincel e esponja, ok? Então eu espero que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo dessa série de make para iniciantes. Lembrando que nós vamos ficar por aqui 7 dias. Essa é uma série de 7 vídeos que eu vou postar 7 vídeos seguidos, tá? O vídeo de amanhã vai ser sobre preparação e limpeza de pele para receber a maquiagem. Então eu espero vocês aqui. Não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações para você receber mensagem de quando eu postar conteúdo aqui. Me segue também lá no Instagram, meu Instagram é @RaquelSRaposo, é no Instagram que eu geralmente posto o resultado final das makes, também coloco uns tutoriais bem rapidinhos lá, tá? Também compartilha esse vídeo com os seus amigos que gostam desse tipo de conteúdo e eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijão!